Meu nome é Thiago, a gente está aqui para apresentar o projeto do motor de sistema virabrequim composto por um solenoide. Eu sou Francisco e vou falar um pouco sobre a motivação. A gente, para desenvolver esse trabalho, nos propomos a construir um protótipo de motor elétrico utilizando solenoides. O motor é qualquer máquina capaz de converter um tipo de energia em trabalho mecânico. No nosso caso, o nosso motor vai converter a corrente elétrica que passa pelo solenoide em movimento de rotação do motor através do sistema pistão virabrequim. E essa conversão se dá pela geração pulsada de um campo magnético no solenoide, chaveando a corrente por até meio período de rotação. Basicamente, o que nosso motor vai fazer é ser um circuito que vai ligar e desligar diversas vezes, porque o eletroímã feito pelo solenoide, ele vai, toda vez que for corrente elétrica nele, ele vai puxar o nosso pistão, que no nosso caso é o prego, para dentro, enquanto em outra plataforma, com uma placa de alumínio, ela vai desligar esse circuito. Então, ele vai ficar girando pela forma de eixo, como a gente vai mostrar daqui a pouco, ele vai ficar ligando e desligando, e isso vai fazer com que o motor gire puxando o pistão. Daí, então, o pistão é magnetizado e sofre uma força de atração periódica, que é a força motriz do protótipo. Para a construção do protótipo, nós usamos fio de cobre esmaltado para enrolamento solenoide. Foram aproximadamente 500 voltas em torno de uma tampinha de caneta para fazer esse eletroímã, um cilindro de aço para o pistão, um parafuso e fios de cobre para montagem dos suportes do eixo de virabrequim. Uma ventoinha para servir de volante do motor e uma tira condutora de alumínio flexível para compor chave-circuito, além da fonte de alimentação universal que permite várias condições de corrente e voltagem. Aqui foram as principais fórmulas utilizadas para fazer o cálculo do nosso trabalho e ver quanto de energia que precisava para poder girar o motor. Falando um pouco agora sobre o solenoide, que é basicamente a base do nosso projeto. Ele é um dos principais e mais utilizados dispositivos para automação e controle de diversas máquinas, equipamentos, produtos de diversas áreas como indústria automotiva, saúde, eletrodomésticos, materiais, industriais e hidráulicos. Eles são encontrados em máquinas de lavar, carros, fechaduras e feixes elétricos, pressurizadores de água e ar, sistema de ar-condicionado, controle de gases e diversos acionamentos mecânicos. O Segue, solenoide que a gente conseguiu fazer, que foi mostrando as 500 voltas no fio em torno da caneta e com as tampinhas ali para conseguir limitar a área para fazer as voltas. isso, na foto da direita dá pra ver ele mais montado já, com o pistão, que a gente improvisou com um papelão e um prego, que tem que ser um material ferroso. E o solenoide basicamente gera um campo eletromagnético dentro dele, atraindo o prego para dentro. E esse prego, quando entra dentro do solenoide, ele gira o virabrequim, fazendo rotacionar o motor. E só para intertextualizar, o Matheus vai mostrar pelo mouse aqui, mais ou menos, e explicar como que funciona a fiação do motor. Então, aqui estão os dois polos, o positivo e o negativo, e essa placa de alumínio, ela vai ser o que vai fazer desligar o nosso circuito. Então, esse pistão aqui que é onde está o nosso solenoide, que é o eletroímã, ele vai puxar com uma manivela que está presa e vai fazer com que o eixo vá para frente. Daí, quando ele desligar, vai fazer com que solte o prego e vai ficar girando e girando, formando assim o motor. Daí aqui também estão os nossos polos, onde seriam colocados a fonte, mas como acabou excedendo muito o orçamento do projeto, a gente não optou por não estragar a fonte, porque já foi um custo muito caro e a gente não queria que É. ultrapassasse. Tinha que desencapar o fio da fonte para poder conectar e acabar jogando a fonte fora depois, então ia ficar um Não era prejuízo muito grande. sustentável para a gente. O solenoide, então, ele basicamente é usado em grande maioria para controle de entrada e saída, igual o Matheus explicou ali, para poder, nesse nosso caso, para rotacionar o motor. E ele apresenta um bom uso em acionamento mecânico, como a gente pode ver, facilitando o motor magnético. E isso acaba transformando a energia elétrica em energia mecânica, sem utilizar pilhas e etc., só usando o campo magnético formado dentro dele mesmo. E numa Mais aplicação fácil. prática do nosso motor, foi para transferir ele para um sistema de carro elétrico, porque como o sistema virabrequim, o que faz ele girar é a explosão da gasolina, não a corrente elétrica, é aí que entra a nossa ideia de sustentabilidade, porque os motores dos carros elétricos são um futuro do mercado de veículos. Você vai ver o que mais tem incentivo para que as pessoas usem, tanto que diversas marcas estão lançando, tanto que a própria Tesla é um fenômeno de desenvolvimento em relação a isso. E nesse tipo de motores eletromagnéticos, o pistão é impulsionado por um campo eletromagnético produzindo um solenoide, assim como o nosso, ao invés da explosão de combustível, tornando o motor menos danoso para a natureza a longo prazo. Esse foi o orçamento
do nosso projeto, contando com a lista de materiais, dando um total de 119,29. Sem contar a fonte do computador, no caso que a gente acabou não usando no fim